Salve, salve, BaiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra, Salvador, a maior cidade africana fora da África. É isso aí, você apoia o nosso canal, você se inscreve, você ativa o sino, você compartilha, você dá like, faz todos aqueles corres. Você já sabe, mas a maioria das pessoas que já sabem não costumam fazer isso. Sabem, mas não fazem. Então, adote esse nosso mote aqui, que não tem a ver só com a gente, não. Valorize os nossos, as nossas e os nossos. Se você fizer isso, você vai dar muito apoio para o canal, vai apoiar a carreira de cada um desses artistas, juristas, professores, enfim, celebridades que passam por aqui e vai possibilitar que a gente continue prestando esse serviço audiovisual aqui para você. Porque se nós chegamos até aqui depois de 1 ano e meio, é sinal de que vocês estão curtindo o que a gente está fazendo. Então, fortaleçam com a gente. Ok? Vamos lá, escreve aquela onda toda que vocês já sabem. Em nome de toda a nossa equipe aqui, que é Walterson Cabeça na direção técnica. Jorge Billy também, nosso diretor geral. Não estou ouvindo seu microfone. Agora sim. ZYC2. Sejam bem-vindos. E aí, Jorge Billy? Tudo certo, irmão? Tá feliz com o seu time? Muito feliz. Eu não vejo por que não. Não entendi. Não sou eu que tô perdendo. Não, não tô lutando. Eu não falei nada. Tô perguntei se você tá... Que ignorância. Inclusive, essa semana nós tivemos aqui a presença em outro podcast, né? Que é do Psite, que tá fazendo aqui com a Mais Um Filme. Nós tivemos aqui a presença do presidente do Vitória. E coisa de primeira mão. Parece que o pessoal do Vitória vai fazer mais algumas coisas aqui. Tá entendendo? Não tenho nada contra. É um time. Mas eu só lhe perguntei que se você tá feliz com o seu time, velho. Todos aqui estão felizes, menos você. Porra, eu não falei nada, bicho. Menos você. Mandar um salve também aqui pra nossa produtora Suane Gomes. Muito obrigado pelo auxílio luxuoso. Hoje também registrando a presença de Cardozinho aqui. Arthur Cardoso tá com a gente aqui. Ele também deve estar feliz com o time dele, já que é o mesmo time de Billy. E de Cabas também. Né? E eu tenho certeza de nossa grande estrela de hoje. Vamos lá. Isso que a gente vai saber é agora. É isso aí, minha gente. Graças a Deus, ao bom Deus, a gente tem mais uma personalidade aqui no nosso BaiaCast que se encaixa naquela tipologia que eu venho falando com muita frequência, graças a Deus, porque isso só faz engrandecer e enaltecer o trabalho que a gente está fazendo aqui. O cara tem um currículo tão grande, uma atuação tão extensa e relevante a partir da Roma Negra Salvador para todo o país, que realmente fica impossível a gente tentar elencar o currículo dele. Mas vou começar dizendo, a gente vai desenvolver aqui, que ele é cantor, compositor, um ativista social também, acadêmico, um cara que está envolvido em várias vertentes da arte e da cultura aqui a partir da Roma Negra Salvador e que nos orgulha muito de ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente aqui no nosso BaiaCast. Se eu chamar ele de Antônio Carlos, ninguém vai saber quem é. Mas se você cantar qualquer 3 frases das músicas dele, todo mundo vai saber. Põe matéria aqui no nosso BaiaCast. Serginho, que massa, viu? Obrigado pelo convite. Boa noite a vocês que estão aí, né? Estão em casa aí assistindo. A gente veio para aqui para prosear um pouco, falar um pouco sobre algumas coisas que acho muito interessante que todo mundo fique sabendo também, né? E aí essa equipe maravilhosa aqui, muito obrigado. A voz está ficando legal, tá beleza? Ele é sisudo, mas é eficiente. Para começar, para provocar, eu quero dizer que eu sou Bahia na aparência. Assim como dizia Assis, né? Até na sandália, na havaiana do pé. E me apaixono por qualquer baiano que tiver, né? Então, estou aqui, sou esse ativista que você vem discorrendo. Eu agradeço tudo isso ao espaço. Primeiro do candomblé, foi onde eu comecei a entender um pouco da minha existência enquanto figura negra nesse país, nesse estado, nessa cidade. E depois, um dos maiores instrumentos que nós temos de luta de resistência, que acredito o primeiro movimento de luta de resistência, que provocou aí em 1798 a revolta dos Búzios, 1835 a revolta dos Malês e tantas outras revoltas que fizeram parte desse momento de luta que até chegar os afoxés, até chegar ao bloco afro, tudo isso, que é a capoeira, né? Capoeira é um símbolo. Eu já vim vestido de capoeira por ser esse símbolo importante de transformação social, cultural, cidadã, humana, mas que não é muito bem cuidada ainda. É preciso ter um olhar diferenciado para os fazedores de capoeira, para os professores, para
os profissionais dessa área, né? A capoeira não é só a roda do jogo. Ela é um preparo da roda do jogo para a roda da vida. E o mestre No diz muito isso, né? Quando ele faz uma visão periférica da capoeira, ele diz que o que nós fazemos dentro da roda de capoeira é o efeito que a roda da vida vai produzir para que você, na roda da capoeira, possa se sentir mais feliz. Né? Então, bem filosófico, né? Bem filosófico. O mestre No, que é um dos meus baluartes da nossa capoeira, no qual eu venho, ao longo do tempo, aprendendo muito com isso. Né? E aí, depois, eu venho com o bloco afro, com a afoxé, que são essas matrizes que me deram essa possibilidade de hoje ser conhecido como cantor, como compositor, como ativista. Aprendi nesses espaços a lutar e, ao mesmo tempo, dividir essa luta, né? Não sozinho. Sozinho a gente não pode chegar lá. A gente precisa de parceiros. E é dessa forma que eu vou fazendo as coisas acontecerem. Desde 1964, você é soteropolitano, que eu sei. Soteropolitano, E conte aí um pouco desse início. Eu nasci em 64, né? É. Eu tô com... Esse ano agora eu faço 5.9. Né? Aí os caras ficam... Com esse corpinho de bailarino espanhol. Então, e o que está acontecendo? É capoeira. Isso é Bucky Jones, rapaz. Bucky Jones. Eu tô com 53, aí ninguém acredita que eu tô com esse corpinho de bailarino espanhol. Bucky é uma figuraça. E aí, com 10, 11 anos, eu consegui conhecer esse instrumento capoeira. E de lá para cá, eu venho aprendendo. Então, 74, 75, eu venho fazendo essa militância com a capoeira, mas ainda uma militância de um aprendizado, né? Mas a década de 80 foi o período que eu comecei a entender a capoeira como luta mesmo contra o sistema, contra o racismo, contra o preconceito. Foi quando a gente vai ganhando, tendo família, né? Meu primeiro filho nasce em 84. São quantos filhos? Eu acredito que são 2, né? Eu acredito. Vocês não vão botar esse negócio na rede depois dizendo não. Não. É a quantidade que você disser que tem, né? Mas procura esse filho. Hoje procura esse filho. Mas eu acredito que a capoeira me deu tantos filhos, né? Sim. Muitos filhos e filhas nesse mundo da capoeira. Centenas, certamente. Centenas, porque eu me sinto como mestre de capoeira, eu me sinto muito feliz em poder produzir alunos que hoje estão dentro das universidades, né? No total, são 32 jovens dentro da universidade. Jovem fazendo ciências contábeis, outro fazendo filosofia, tem um jovem que faz farmácia, tem um que faz engenharia civil, publicidade, administração, educação física, né? Educação física deve ter uns 4, 5, 6 que estão nessa área. E eu acho isso interessante, porque a capoeira, ela dá para esse jovem, ela acorda esse jovem. Eu digo assim para ele, você precisa estudar, o que é que você quer? Chame mais o Mickey, ou para você, ou você é mais? Venha mais aqui, você é que sabe. Mais presente, né? Sabe? Eu não venho muito porque você sabe dessa voz. E aí você... Deixa que ele ajeita lá. Como é que é, né? Então, a capoeira, ela vai abrindo esses caminhos, dando essa possibilidade. E quando eu surgi como compositor na capoeira, era interessante que os amigos... Tinha um amigo que, por incrível que pareça, já o nome dele, irmão de Wesley Rangel. Foi o cara que me apresentou o Wesley Rangel. Sim. Sabe? E ele dizia para mim assim, Tony, você tem uma voz muito interessante e tal, por que você não faz músicas para a galera fora? E o primeiro artista que ele me apresentou foi Zé Paulo. Zé Paulo, que foi a primeira figura que eu conheci. E aí eu terminei me tornando um grande amigo de Zé, parceiro de Zé, fizemos várias músicas, né? E na WR, quando eu fui gravar com o Araqueta e com o Olodum, foi aí que eu estreitei mais assim, o laço. Com o Rangel foi me entendendo, aí tinha ali Jabotia, tinha Nestor Madrid, né, Goodluck, já tinha essa... Saudoso. Do saudoso Goodluck. Ramiro já chegando. Eu ensinei Ramiro a tocar berimbau. Caramba. Ensinei vários toques a Ramiro, né? E Ramiro se transformou em um gigante. Uma referência, né? Uma referência, né? Então, isso, para mim, é muito, muito gratificante. Saber que também participei daquele momento ali com Ramiro. E Ramiro
quando ele chegou aqui, ele dizia para mim assim, nossa, Bahia é diferente. Ele vinha da Argentina, ele dizia, Bahia é diferente, eu preciso entender tudo isso. Pô, e o cara fez isso com maestria, né? Entendeu a ritmia, escreveu sobre o samba reggae, escreveu sobre o afoxé, né? Do afoxé ele veio para o ritmo, né, do Ijexá, para entender aquela métrica toda, né? As claves que vem do Ilô, do Batá, que vem da harmônia, de tantos outros elementos africanos que estão inseridos dentro dos toques de terreiro de candomblé. E aí eu dizia a ele, o Ijexá inverso é o toque que a gente faz na capoeira. E como assim? Como é? Explica aí. Aí você toca tá-tum, tá, tá-tum, tá, o Ijexá, né? E a capoeira faz tum-dum, tá-tum, tum-dum, tá-tum. Então, você faz o inverso, né? E faz essa ritmia. Mas só que a capoeira, você tem hoje a mistura também que vem do cabila. Quando a gente vai fazer algumas ripicadas, né? Que são ripicadas que estão dentro dos elementos do cabila, que é o ritmo que gerou o samba. Então, o samba ele é extraído desse engoma, que é o tambor que nós chamamos hoje de atabaque. Então, nesse espaço, a gente começa a trazer essas claves todas e se misturar. E tem uma coisa interessante, que o samba foi misturado não só com o elemento banto. Você tem elementos iorubais, você tem ifões, que estão inseridos como claves dentro da questão do samba, né? O ilu, por exemplo, está ali inserido dentro da ritmia do cavaquinho. Você tem um samba, a base do cabila todo, que a gente chama de samba de praia, né? Ou o batuque, que a gente chama do samba de caboclo, né? Então, tudo isso a gente vem mesclando e o cavaquinho está por trás. Aí entra o pandeiro, que chega aqui pelos portugueses, né? Que são instrumentos árabes e africanos também. E se mistura tudo isso com essa ritmia africana. A África, ela trouxe para aqui, Serginho, diversos lugares. Você teve aqui os fões, os halsais, os mandingas, né, os fulis, várias nações, né? Várias nações, várias línguas, vários alimentos, né? Você tem aromas que são todos africanos, principalmente os aromas que vêm da região do Marrocos. E a gente hoje usa muito nos doces, né? O cravo, a canela, essas coisas todas que se misturam, que a África produziu, e que o Brasil tem racismo e preconceito, mas se alimenta de tudo isso que vem da cultura negra, né? E não tem como falar que não está comendo nada disso, porque inventaram, como diz Gil, né? Que na verdade a mão escrava passava a vida limpando o que o branco sujava, né? Então é bem isso mesmo, porque eles sempre sujaram algo para se tornar dono daquilo que vem de um lugar, né? E esse lugar são aspectos genuinamente africanos, né? Assim como a ciência, assim como a gastronomia, assim como a matemática, assim como os dogões, que foram os primeiros povos que descobriram em olho nu, né, a estrela de Ciro, a astronomia. A África está tudo aí, né? Então, isso tudo eu aprendi dentro do espaço do Bloco Afro. Não foi na escola, os grandes livros não ensinavam a gente a falar sobre agora nada disso. Você hoje, né, depois dessa trajetória aqui, a gente não vai botar o carro na frente dos bois, mas já que você está falando disso, você, com tudo isso que a gente ainda tem de desafio, né, e a gente tem várias pessoas que vieram aqui e que fazem relatos que apontam nessa mesma direção, de um Brasil que, como eu falei até recentemente, para a gente se tornar um país, no mínimo, digno, a gente tem que desnormatizar alguns absurdos que foram normatizados, né? E entre esses absurdos estão todas essas negações aí que você falou, né? De tudo, da cultura, enfim. Tudo. E você hoje, como é que você vê esse momento assim que a gente está tendo com a cultura online, erros e acertos,
Muita gente falando sobre isso. A gente tem, por exemplo, Carla Cotirene, a gente tem Deusa Cientista, a gente tem a Bárbara Carini, principalmente mulheres negras, né? Esse que é interessante, é um recorte interessante, porque aponta para um futuro onde a gente consegue enxergar que vai ter mais consciência do que já teve. Isso. Você é otimista? Eu sou otimista. Eu sempre fui, né? Eu acho que muitas coisas que eu falo nas minhas músicas, trechos, né? Eu sempre gosto de usar frases de efeito, né? Tipo, você começa... o tchaco. Né? Aí o tchaco é um samba, mas por trás daquilo que eu canto, tem uma batucada banto que o Brasil não aceitava. O Brasil aceitou o samba através do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou dono do samba sem ser o dono. Porque quem leva o samba para o Rio de Janeiro é Seata, entendeu? E que reproduz e que cura. Seata curou até governador, curou até presidente, políticos naquela época, né? Curou mentes de pessoas dentro daquelas comunidades que não conheciam. Noel Rosa... ele reproduz dentro de um samba dele, quando eu morrer, não quero choro nem vela, que isso vem do capoeira Besouro Mangangá. Quando eu morrer, disse Besouro, não quero choro nem vela. Também não quero barulho na porta do cemitério. Então, tudo isso é uma reprodução que se tomam, né, como propriedade cultural e que negam a base de tudo de onde foi feita, as matrizes. E o tchaco, ele é isso, mostra a sua cara, seu jogo de cintura. Então, eu dizia sempre, a gente precisa nos mostrar, a gente precisa apresentar. E aí eu escrevo para o Olodum, acredito no Deus dos deuses Olodum, dos seus dialetos, reflexos e mistérios, que é uma natureza maior, que dá lustre à vida de uma deusa negra e homens que sofrem horrores no espaço da sua grandeza. Hoje, João Jorge está como... né, presidente ali na Palmares, Fundação Palmares. Ele até falou pelo Instagram comigo ontem. Eu acho que todo esse efeito de todos os compositores que escreveram para o Bloco Afro, porque o Bloco Afro ele é realmente vivo por conta do que o compositor escreveu e por conta do que os músicos tocaram, né, que chamavam-se na época de batuqueiro, chamam-se percussionista, assim, porque percute algo, né? Todos nós somos percussionistas, porque nós estamos sempre percutindo alguma coisa. Através do andar, através do grito, através da fala, através de tudo que a gente produz enquanto sonoridade. Então, eu sou muito otimista. E eu acredito que essa juventude que está aí, ela tem uma possibilidade de tornar o Brasil melhor do que a minha geração. A minha geração já tornou o Brasil melhor, bem melhor do que a geração dos meus pais, né? Porque você não tinha tecnologia, você não tinha escolaridade. Meu pai e minha mãe aprenderam a ler com a gente, com os filhos, né? Hoje, eu já vejo meu filho já com formação, eu já tenho formação. Você formou em comunicação? Eu formei em contabilidade e depois comunicação social. Exato. Na área de publicidade e propaganda, né? Eu sou bacharel e estou numa luta há um tempo tentando fazer o mestrado. Toda hora eu vou dar um nerd mudo. Mas é isso mesmo, todo mundo. É a correria, mas... João Jorge também está fazendo mestrado. Eu não sei se agora com a Palmares ele... consegue, né? Porque a gente tem que bater o escanteio e correr para cabecear, né? Exatamente. Porque existe uma coisa muito importante no nosso Brasil, que tudo que a gente reproduz enquanto artista negro e enquanto fazedores de cultura, é como se tudo aquilo que a gente fez há 20, 30, 40 anos não ecoasse, sabe? Alguém ganha o espaço de um poder e acha que aquilo que a gente fez não vale nada, que a história precisa ser contada de novo por outros. E os nossos legados não... Mas o novo existe porque há um... Por causa com certeza. Né? Se não tivesse a Quatirene, se não tivesse Zumbi, se não tivesse João de Deus, Lucas Dantas... Joãozinho da Gomé, né? Que você falou da cura de Seata. Exatamente. Ele também foi um grande revolucionário dentro do candomblé, né? Sim. Foi um homem que revolucionou. E que teve grande visibilidade a partir daí. Claro, a partir dele e a partir de tantos outros que ganharam essa visibilidade, né? Mãe Senhora e tantos outros que estão aí, que estiveram aqui. Né? E que estão, né? Que permanecem. Então, é verdade. Mãe Estela de Oxóssi e
e tantos e tantos. Só para dar um sentido cronológico, Tonho, e também não perdendo essa perspectiva da grande interação que está tendo, que a gente vai tentar valorizar ao máximo, porque é sinal de prestígio do convidado sempre. Antes de você dar carreira solo, vem o Olodum. Mas antes do Olodum, vem sua passagem por diversos grupos. Vários. Tenta dar um... O primeiro bloco que eu participo como o intruso, né? Querendo tocar, garoto ali, querendo tocar, era um Amigo de Alá, velho. Amigos de Alá era um bloco que, por sinal, esse ano agora, de 2023, o Carnaval, que o tema do bloco da capoeira é Capoeira é Ouro, eu vou cantar uma música do Amigo de Alá dessa época, que dizia Alá, eu sou amigos de Alá. A nossa nana é trazer felicidade, nosso tesouro só conduz a paz. Hoje, pelas ruas da cidade, vou derramando ouro e fazendo amizade, eu sou Alá. Então eu ouvia isso, eu ficava doido, queria tocar, queria ser... Diga o ano que você ouvia isso. Rapaz, isso era 78... 79. Não existia nem o Olodum ainda. Caramba. Ainda não existia o Olodum, ainda não existia o Araqueto, ainda não existia... Só existia o Ilê e o segundo bloco África, era o Melô do Banzo. Esses já existiam. Os outros não. Badauê ainda não existia. Né? Então, incrível isso. Né? E aí eu queria... E tinha um bloco na Cidade Nova chamado Zumbi, que aí eu fui fazer um teste nesse bloco para tocar taró. Quando eu cheguei lá, o taró era enorme. Eu digo, cara, vou dizer ao cara que eu só toco tamborim. Aí foi uma galera lá da comunidade e fizemos o teste. O cara, você toca o quê? O tamborim, o cara, fica ali. E você toca o quê? Repique, tambor, não sei o quê. Aí aí, sempre tem um gaiato, né? Eu toco tudo. Aí o cara fez, eu quero... Você. Aí um amigo chamado Giba, lá do bairro. Sim. Né? Você não, que você toca tudo, vai atrapalhar todo mundo. e aí ficamos nessa luta. Tinha um outro bloco chamado CPP, que é um bloco que anos depois eu gravei uma música com a levada desse bloco, que foi a música que eu fiz, Eu Tô Maluco, Minha Gente. Sim. Eu tô maluco naquela... Era do CPP, que tocava na Cidade Nova. E eu resolvi ir para um ensaio do Ébano. Isso já na década de 80, eu já estava como fulião no Puxada Axé. O meu primeiro bloco afro que eu saí foi o Puxada Axé. Mas antes do Puxada Axé, eu saí no Apache do Tororó. Corri a avenida... Você cantou no Apache? Eu fui como fulião. Fulião, sim. Fulião. Cantei depois no Apache, mas não na ala de canto. Eu participava dos festivais de blocos que aconteciam. E eu ia defender as entidades que eu participava na época, né? E o Apache, quando eu saí no Apache, foi engraçado que eu terminei não curtindo muito, porque a polícia estava querendo bater em todo mundo, tirar a fantasia e me escarreiraram, eu e os amigos que a gente estava. A gente saiu lá perto do Campo Grande até a Barroquinha correndo. A polícia correndo atrás. Aí eu disse, eu não vou sair no Apache. Um ano depois eu resolvi sair no... Mas o Apache tinha essa... Tinha, mas muitas coisas também eram provocadas também, não pelos foliões, né? Já era aquela coisa de dizer assim, o Apache veio para fazer a baderna, aí pegava todo mundo que estava ali, não era todo mundo que estava... Agora, tinha umas coisas, quando a gente vê as fotos antigas, outro dia o Lente Negra teve aqui, né? O grande... Né, Lente Negra. E ele vem documentando todas as festas populares e os movimentos sociais desde os anos 70. Sim. Aí tem umas fotos, você deve lembrar, vocês são mais ou menos da minha idade, que tinha as barracas e as cadeiras eram todas coloridas. As cadeiras eram de madeira. De madeira, eu peguei tudo isso, cara. Mas as cadeiras o pessoal usava como arma. Como arma, E até que aboliu depois. A cerveja também que vendia era naqueles litrões, né? Que agora voltou de novo, né? Sim. Mas naquela época já existia. O refrigerante, que tinham vários refrigerantes, tudo de garrafa. Não tinha nada de lata. A lata veio um processo muito depois. Muito depois. E eu peguei tudo isso porque eu cheguei nas festas de largo com minha mãe com 5 anos. Minha mãe vendia acarajé. Né? Eu sou filho de uma baiana de acarajé. Meu pai vendia laranja, né? E amendoim, pamonha, essas coisas todas. E eu participei disso tudo, vendendo nesses lugares e conhecendo esses ambientes, né?
toquei na barraca de Juvenar, toquei na barraca do Congo, com a Foché Filho do Congo. Sim. Eu era danado, né? Você saía... Por isso que os caras dizem que eu sou da antiga. Né? Por quê? Porque eu estou desde de garoto envolvido nesse processo. Né? Desde garoto envolvido nesse processo. Como curioso, e ao mesmo tempo depois passei, como já adolescente, a ativamente participar desses lugares. E já na adolescência eu vou para Amantes do Reggae, eu vou para como é Amigos de Alá, Ébano, Semeadores do Samba, Coruja Junina, Oba Oba, que era no Perovais, e Ganzá, Obatalá. Então eu era do Omoluilê, que era um bloco de afoxé, eu era Amante do Reggae, Ébano, Afrequetê, que era bloco afro, e era do samba junino, Coruja Junina, Oba Oba, sabe, Ganzá, Obatalá, Pagode dos Fiais, Airô Sambangola, que era ensaiado dentro do Pelourinho. Então participei disso tudo, vi todo esse movimento, vi todo mundo que estava acontecendo naquele momento, grandes compositores, alguns já partiram, outros estão aí fazendo história, então conheço tudo isso que vem, né? Aí tem hora que eu estou num lugar e o cara, pô, isso aqui eu digo, rapaz, isso aí eu falo com eu sei. propriedade, porque eu estava ali, eu vi muitas coisas acontecendo. E Fulião, o primeiro bloco que eu desfilei, afro, foi o Puxado Axé. E do Puxado Axé, foi aí que me acendeu a compor, porque eu vi uma música no Puxado Axé que era uma coisa assim... belíssimo, é que hoje meu mundo não reina tristeza, saudade por cento porta fora, saudade da preta tifum, de cabelo duro que masca o fumo e que toca o rum. Meu Deus, que é isso? Aí eu comecei a pensar, forte, né? Comecei a pensar em uma canção, lendo um poema de Castro Alves, né, Navio Negreiro. Eu peguei um trecho desse poema e fiz uma música para o Ébano e fiquei em segundo lugar. E daí para lá, não parei mais. Aí fiz a segunda música. Em 82, 83, eu fiz a minha segunda música, que foi afro, que foi uma música chamada Raiz, que eu levei para o Ébano terminou não saindo, eu levei essa música para o Araqueto. E fiquei em quinto lugar no festival. E a música diz assim... Raiz. Aliás, eu tinha um professor que ele sempre dizia na sala de aula assim: o universo é composto e tem suas normas éticas e naturais. E toda hora ele falava aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu disse, rapaz, vou botar isso em uma música. Aí comecei a pensar e aí fiz essa música, Raiz, que o tema do Araqueto era Amor, Amor, né? E o Ébano tinha um outro tema, que era Kigali. Mas o Ébano, como não saiu, aí eu tirei a palavra Kigali e coloquei o tema Amor, Amor. Araqueto traz o tema Amor, Amor. E aí botei, raiz, que semeia em terra preta, que se faz de planta enverdeja o mundo, para mostrar sua beleza, se faz de um mundo singelicamente, o oásis da natureza. Serginho, eu não sabia nem o que significava a palavra oásis. Veio na hora. Não é bonito isso? Aí depois eu fui pesquisar dicionário, né? Mas o que é? E descobri que era a vegetação no meio do deserto. Aquela coisa boa. Tinha tudo a ver com o que eu estava escrevendo, né? E aí fiz o oásis da natureza, da natureza, da natureza. Araqueta, semente do negro, é você. Natureza, natureza, o universo é composto e tem suas normas éticas e naturais. O sol ilumina as raízes no chão, região por região, num terreno fértil, aonde o negro lutou. O Araqueto traz o tema Amor, Amor, Nanã. Enanaê, enaná, enanaê. Essa parte, Nanaê, você vê que surge depois, né? Tu taca, e José. Mas essa é a base, isso também, isso tem um lugar. Né? Isso é de 83. Aí, em 84, eu concorri ao festival de 84 para 85 e ganhei como em quinto lugar. Depois eu fiz, em 85 para 86, eu fiz Arco-Íris de Madagascar. Sim. Fiz
Encontro dos Orixás. Aí já tava uma visibilidade. Aí eu já tava o cara no bloco, já tava tirando uma onda, né? Chegava já, meu chapéu, uma camisa de corrente e tal, todo já pagou. Organizado E tal. E eu trabalhava de conferente, né, na empresa Dom Vital. Aí o gerente me botou para fora, porque eu só andava cantando, né? Mário Sérgio já partiu, né? Não ficou para contar, para ver a história, né? E fui trabalhar numa empresa chamada Dois Irmãos, que tinha lá Ramon Porra, Ramon, tem acho que é Daniels, o irmão dele, e que entendeu minha cabeça, via meu trabalho e tal, e me levou. E disse, minha empresa é muito pequena para ficar com você. Aí me levou para trabalhar na Raimundo da Fonte, que a gente chama hoje da Brilux, né? Sim. E trabalhei como conferente lá também. E ali foi que eu comecei a escrever um monte de músicas para o Bloco Afro. Muita música minha surgiu ali, naquele espaço. Além de música de Bloco Afro, outras canções, né? Cume da Memória. Sim. Você pra mim esse é um clássico. como a íris do céu. Escrevi forró para Virgílio, né? Quando você chegou, mentira, a saudade foi embora. Pô, aí você me emociona. Aí não, Cardoso. Aí é raiz. É raiz, né? Essa música é sua também. Minha também, né? Porque a gente estava comentando isso em off, talvez a gente possa fazer um breve comentário aqui, compartilhar com as pessoas, que isso aqui é um documento, tá ao vivo, mas vai ficar, né? Para o século seculorum, como diz o ditado. Dessa perspectiva da valorização do compositor. Por exemplo, essa música de Virgílio, eu tenho certeza absoluta que a grande maioria da população ainda hoje relaciona a Virgílio. Isso, né? Aliás, quase todas as músicas minhas, foi engraçado você falando isso, eu fiz um show com os autorais, logo quando a gente começou, a turma me chamou, né? Você sabe que a gente estou num projeto chamado Autorais. Com Tennyson e Del Rey e Jorge Zárate. E nesse projeto, aí rolou uma crítica nas redes, né, da gente lá, dos autorais. Aí o cara falou, pô, vocês cantaram música de Bel, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí eu fiz, a minha fala foi, por isso que o projeto é Autorais. Porque ele está cantando nossa obra. Né? Aí o cara pediu desculpa. Pô, não sabia que essa música era sua. Isso é incrível. Porque eu canto ali Menina Me Dá Seu Amor, que é um clássico, né? Com o Chiclete gravou. Sua também. Que é minha também, né? Minha, Bel. Ave, mas essa daí é pra chorar, né? Não? Menina Me Dá Seu Amor. Ai, ai, ai. Essa, eu canto, nesse projeto eu canto Dia dos Namorados, né? Que é minha e Durval. Dia dos Namorados sua também? Também. Todo dia no mar do farol. Cabeça chorou muito com essa música na barra? Não dê risada não, que você chorou lá, que eu sei. Auê, né? É um auê. Clássico com cheiro de amor. Contra você, que é um clássico, é uma canção minha de Marinho. Tem uma canção minha e de Bel também, Durvalino Meu Rei, né? Quem me dera ter. É sua de Bel. Minha de Bel. Tem uma minha de Buziga, que eu escrevi com Buziga. Aliás, com Buziga eu tenho várias canções, mas tem uma com Olodum, que é Tuaregues, Camelo Sara, Senhor do deserto, homem peregrino, vaqueiro, pega seu berrante, leva sua boiada, homem nordestino. Isso é lindo, né? E fiz com ele também. Essa relação, né? É como literatura comparada, isso, na verdade, exatamente, né? Exatamente. É você bonito comparar isso. O deserto brasileiro com o deserto africano. Isso. E, ao mesmo tempo, os profissionais daquele lugar, né? Os vaqueiros, né? Os guaregues desses lugares, que, na verdade, tudo se complementa com uma única coisa, né? São versões da mesma realidade. Da mesma realidade, exatamente. Perfeito. E aí eu escrevi com Buziga depois uma canção que ele tinha me mostrado uma música dele, queria que Bel gravasse, e eu disse a ele, pô, esse texto aí, Bel não canta, cara. Você já sabendo tudo, tipo, tudo. Não é assim, hein, jovem? O cara não vai cantar esse texto, né? Porque o texto era, filho de Ansambalé, nas águas só navega um guerreiro, terreiro do guerreiro, namorada de Xangô. Isso é uma canção de Buziga, né? E aí eu disse, isso aí é Olodum, isso aí é Ilê, isso aí é embalada, tal. Ele apresentou até para Brau.
organizou lá com ele essa canção e gravou na Timbalada. E aí eu disse, vamos fazer uma canção. Aí falei com o Bel, o Bel, pô, me mande aí. E aí escrevi com ele, né? Uma música chamada... como é? Se me chamar, eu vou ao som de furta-cor, que furta coração, que leva a emoção, eu vou. E essa música eu dedico a Ademar da Furta-Cor. Sim. Porque Ademar foi o meu primeiro produtor de disco, né? Aí eu disse, poxa... De muitos nós, né? Inclusive, nós. Acho que do primeiro tape, assim, profissional do Adão, que foram, tipo... Hoje chamaria de o quê? De EP, né, Cardoso? Foram 4 canções, foi? 3 canções. Exatamente. Ainda em DAT, aquela fita... Exatamente. Procurem saber, Google, DAT. Eu sou ainda daquela fita de 7 milímetros, né? Um lance desse assim. 2,5. 2,5, uma fita fininha. É, essa mesmo. Rapaz, que negócio, quando embolava, era uma confusão danada. Ave Maria. Tudo de novo. No outro dia, tem que chamar o músico para refazer aquilo. Aí, às vezes, ficava até mais empolgante, às vezes... Não ficava mais... né? Mas... Valeu, já perdi discos, assim... Caramba. De gravar. Tinha o Tapuim, não sei se você lembra. Sim, claro, clássico. E aí eu fui gravar um disco lá, que esse disco eu perdi, porque a Polícia Federal, na época, prendeu o material todo de Gesso Silva, ia mixar em São Paulo, lá no estúdio, acho que era o Copacabana e tal, e terminou prendendo todo o material e meu disco, e tudo que eu gastei. Caramba. Até hoje não teve devolução. Mas vamos só para manter o sentido cronológico. Tem um edital deles aí, eu vou tomar tudo. Vamos manter o sentido cronológico. Aí você, depois de passar por todos esses grupos, você entra no Olodum. Aí eu venho, porque assim, havia a questão da veia da composição. Quando eu comecei a entender a veia da composição, eu fui militando como compositor e tinha que defender minha música. E aí o pessoal do Bloco Afro, os diretores, ouviam minha voz e diziam, poxa, eu quero o Tônio aqui. E aí me chamam para cantar. Dona Vera me chama para cantar no Araqueto. Primeiro no Araqueto. O Araqueto. Do Araqueto, o Olodum. Do Olodum vem Amantes do Reggae. Sim. Né? E o Afrequetê, que me chamam como Bloco Afro, né? Para participar. E eu fico entre essas Mas compondo para todo mundo. Mas compondo música para todo mundo, porque todo compositor, todos os compositores de Bloco Afro, eles escreveram para todas as matrizes. Sim, que é legal isso, né? Sim. O Bloco de Índio, eu mesmo fiz música para o Bloco de Índio. Nós só ganhamos com isso, né? Nós ouvintes, né? Porque você sabe que o primeiro Bloco Afro, se a gente for estudar mesmo assim, vem dos blocos que a gente chama travestidos de índios, né? Sim. Que são o Apache, o Tupi, Guarani, Cacique. São anteriores aos... O Viu Não Vai. Então essas entidades. Que aí depois vem o Ilê, que traz... Claro, o Ilê, ele traz para a gente uma nova consciência, né? E uma das primeiras músicas, não sei se é a primeira, que revoluciona, que é o olhar de Paulinho Camafeu, é aquela que... Quando vê que bloco é esse, eu quero saber. E aí Gil, vindo do exílio, e conhecendo Fela Kuti, já começa a perceber a fusão que Fela Kuti faria naquele momento na Nigéria com o Afrobeat, e Gil tenta querer fazer também uma refavela, né? Refavelar essa cidade chamada Salvador. Sim. E aí traz esses elementos, né? Quer dizer, isso é uma interpretação minha, né? Sim. E aí Gil Mas ele certamente também é uma figura importante nesse processo. Isso. E aí traz esse processo quando também ele vê a questão do Ilê Aie, essa estética Ilê Aie na cidade, porque não é só a música que está ali. Era um manifesto. Havia um manifesto, havia a pintura, havia o design através da estética do pano, havia a música, o texto que estava se cantando naquele momento. Muito revolucionário, né? Toda negação do sistema elitizado que a gente tinha na nossa cidade, no nosso estado, né? Tanto que os jornais noticiaram que era um bando de marginais nas ruas e muitos negros que iriam sair no Ilê, os pais, as mães não deixaram sair, né? Ficaram com medo
Teve uma forte reação mesmo. Teve uma forte reação. Mas... De vários pontos. Manhilda foi uma mulher poderosa, né? É. fez com que as águas de Nanã trouxessem para aquele ambiente aí. Não comeu reggae, o Ilê não comeu reggae. Não comeu reggae. O Ilê, não há uma cultura mais... como é que eu digo? Eu posso até aqui citar o Totti Gira, né? Quando ele diz, se não fosse o Ilê Aie, o que seria de mim? O que seria de você? E o Ilê é isso. É como eu falo com o Betão. Ilê encontrou zumbi ali na Serra da Barriga. São as mães que parem seus filhos dentro da comunidade e que, através da sonoridade do Ilê, transforma esses filhos em seres geniais. E o resultado está hoje nesses jovens todos que estão aí. Muita gente boa, muita gente. Com certeza. Então é muito importante a chegada do Ilê. Eu intimei, você sabe que eu fui fazer um show no Pelourinho, aí tava o vovô do Ilê do lado de João Jorge. Aí eu intimei os dois logo no microfone, para não ter dúvidas. Aí os dois disseram que vinha, né? Isso. Vinha aqui. Espero que venham logo. Com certeza. São muito queridos e sempre tiveram muita atenção com a gente, graças a Deus. Isso é uma bênção. Vovô, eu chamo o vovô de meu pai, né? Eu digo, você é meu pai, viu? Rapaz, eu digo, olha, vou administrar o Ilê. Ele, seu moço, pare com isso. Deixa eu só pedir... De vovô, porque o Ilê chegou no tamanho que mas todo mundo continua com os pés no chão, com os pés firmes. Vovô é muito sóbrio, né? Muito mesmo. E, além disso, nos dando direção. Me ensinam muito. Eu tenho hoje um projeto que foi inspirado neles, né? Foi o caminho que eles me deram, né? De fazer, porque esse é o resultado. O Bloco Afro nos ensina. O Bloco Afro ensinou muitos fotógrafos hoje, na profissão de serem fotógrafos, outros publicitários, outros empreendedores através de auto costura ou do artesanato, outros escritores. Né? O Bloco Afro ensinou a você ser gestor público, e esse é um resultado positivo. Né? O Bloco Afro nos ensinou a não desistir, a dizer não a toda a forma de exceção que estão aí, tentando nos tirar, né, dos espaços, né? E dos espaços de poder. E o Bloco Afro diz, se o poder é bom, eu também quero. E isso é importante. Ele falava uma coisa pra mim que eu achava interessante, eu tenho que dividir com você e compartilhar com a rapaziada também. Pra quem eu já peço o like, viu? Se você tá curtindo o nosso trabalho aqui, não só essa entrevista aqui do Tonho, que tá gerando uma comoção danada, muita interação, a gente vai valorizar o máximo que a gente puder, mas valorize os nossos, as nossas e os nossos, por que não? Não ouço o que esses neonazistas estão dizendo, não. Nossa, sim, por que não? Por que não? Sim. Pô, francamente. Então, faça isso, dê like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai ajudar a manter essa chama acesa, né? E logo a gente vai poder ver essa coisa da interação. Mas eu queria compartilhar isso com você. O vovô falou pra mim assim, rapaz, o negro tem que tomar gosto pelo poder. Tem. Porra, aí eu ficava assim, digo, caramba, demora um tempo pra poder você... Pô, velho, vovô... Isso é importante, porque uma coisa... Sim, pelos espaços de poder, sim. Foram nós, negros, nossos pais, né? Eles foram criados como se a precisão de ser serviçal fosse... Sim. É o único caminho. Eternamente. O único caminho, né? E que você não tivesse condição de ter uma televisão dentro de casa, que você não tivesse condição de ter um iPhone, nada. Um celular, que você não tivesse condições de ter um plano de saúde, que você não tivesse condição de ter nada. Você só veio para servir. E o Bloco Afro, ele nos dá essa possibilidade de entender e ver um mundo completamente diferente. Tanto que o Bloco Afro, ele vai ser contado agora nas escolas de samba, né? Tivemos algumas reuniões. A Mangueira, por sinal, vai falar sobre as Áfricas cantadas pela Bahia, né? Maravilha. Não sei se o Bloco da Capoeira vai estar presente, porque fizeram reunião comigo, mas não me chamaram mais nada para falar mais nada. Mas acredito que Pita, como a figura que faz a estética com os panos
para o bloco da capoeira, posso apresentar alguma coisa para a escola. Ou não, né? Se não acontecer também, a capoeira está em mais de 170 países. Eles vão perder de estar nesses lugares. É isso, eu falei aqui, rapaz, eu falei essa semana com... Quem que estava aqui no dia, Billy? Não foi Jerônimo, não. Foi justamente Wilson Café. Café. Eu falando dessa coisa, Sabe que eu fiz pré-vestibular no Espaço de Café, né? Foi, né? Foi lá que eu fui estudar. O Café tomou um susto. Rapaz, você aqui vai virar um inferno esse negócio aqui. Eu tenho que estudar, Café. Preciso estudar. Porque eu preciso ter poder. Né? E eu falo isso em ginga expressão, né? Sim, lá... eu quero poder para poder amar. Né, quando eu faço uma referência a todas as mulheres, né? Quem dera ao mundo Zezé Motiá, para o bem do futuro, margaretizar um mar de motivações. Aí, ó. Olha profético, hoje, olha hoje onde a negona está. Profético. Tonho, Billy. Me diz uma coisa, você fez sucesso em várias esferas. Sim. E eu tenho certeza que quando você estava chegando a esse sucesso mais novo, você pleiteava chegar em outras esferas. Você acredita que você conseguiu chegar em todas as esferas que você pleiteava, sonhava chegar? Olha, algumas que eu não consegui chegar é porque você sabe que a gente ainda vive num país que é um país completamente racista, né? Que não aceita, principalmente quando você é um artista que tem definição, você tem ideias, você não vai aceitar determinadas coisas, né? Você tem que discutir, é preciso discutir, porque a minha arte é uma arte séria. Eu não posso brincar com a minha arte. E muitas vezes alguns empresários achavam que... Você tinha muita opinião. Que tinha muita opinião, que não deveria ser assim, que o mercado... Aí eu vejo hoje tudo que estão fazendo, né? Eram coisas que eu falava, que eu discutia, que muitos artistas discutiam. Então, tem lugares que eu não consegui chegar muito por conta desses entraves que davam, né? Mas eu acredito que a minha obra em si, ela conseguiu penetrar em vários lugares, né? Porque eu usei a mandinga da capoeira. Eu digo, se você não pode me colocar enquanto ser humano, eu vou como um vento, porque a música é um vento. E eu vou entrar. E entrei em vários lugares, consegui... Tem muitos sucessos nacionais. Muito sucesso, graças a Deus. E é interessante, não só na sua voz, né? Porque a partir de 89 você grava seu primeiro álbum solo. Isso, que é uma música, na verdade, que Cristóvão Rodrigues e Manolo Pousada me levaram para fazer alguns intervalos de shows que aconteciam dentro de Salvador. Naquela época, Chiclete com Banana com a música Grito de Guerra, né, e tantas outras músicas. E tinha a banda Reflexo, tinha a banda Made in Bahia. E eu fazia os intervalos. Então, ao invés de parar a banda para uma e montar, porque era um palco só, eu ficava naquele buraco ali, os caras, e eu ali cantando, só percussão, com a primeira banda que foi a dissidência da banda Olodum, que é a Raízes do Pelô. Raízes do Pelô, sim. Então, passei por lá também. Passei também. Tanto que o primeiro disco da Raízes do Pelô tem uma música minha chamada Banda dos Negros, uma música minha do Betão. Sim. Banda dos Negros. E aí, eu fazia esses intervalos e ele me chama para participar de uma intervenção também com o Luiz Caldas. Então, o Luiz estourado, eu vou para o Camaleão fazer. Então, chego no Camaleão, encontro ali Carlinhos Brau, encontro Alfredo Moura. Tocando com o Luiz. Tocando com o Luiz, Cezinha, sabe... Carlinhos Marques. Carlinhos Marques, faz uma vibe assim, de um naipe fantástico. Silvinha Torres e tantos. E aí eu chego e disse, rapaz, eu estou no meio dessa galera aqui, mas alguns eu já conhecia porque eu já estava indo lá no AWR, participando, já tinha o disco do Araqueto, que foi em 87, Araqueto e Olodum, e em 88 eu participei do Camaleão. E foi no Camaleão que tinha um grupo que, sempre quando eu cantava a música do Bloco Afro, né? Aí tinha uns homens brancos, assim, que ficavam quase mandavam eu zarpar quando eu pegava, né? E aí eu fiquei meio injuriado, e aí fiz Você fez a briga em meu sorriso, nebulou meu paraíso e conquistou meu coração. Aí fiz essa canção, que terminou virando um sucesso imenso. E fiz uma música também com o Brau, né?
Olha quem chegou, camaleão. Olha o bicho do rabo. Ah, por quê? Porque quando a gente chegava ali na Sulacap, o bloco era imenso. Aí dizia, pô, é o rabo do bicho, ainda tá lá embaixo. A viagem de Brau, velho, naquela época. E isso é uma música inédita até hoje, né? E isso eu comecei a participar de outras entidades, né? Nesse mesmo período também, em 88, vem o Sabor de Mel, me convida para participar. Sabor de Mel, que lembrança. Sabor de Mel, com Popó, né? Flori e uma turma que estava lá, Duda. Nossa, uma galera. E Armando, eu começo a participar desse métier. Esse métier. Um ano depois, o Bloco Joia me chama para cantar. Sim. Aí eu vou, canto no Joia, e depois do Joia vem um convite para eu ir para o Tiete Vips. E aí no Tiete eu comecei a cantar Tiete, cantar no Traz a Massa, aí cantei no Pré-Datado, fiz o Pré-Datado tinha esse mesmo. Diga aí, Cardoso. Cantei naquele bloco também que servia, né? Ele e ela. Eu e ela. Mordomia. Cantei também, né, nesse bloco. Então, as coisas foram acontecendo e muita música que eu ia fazendo ia acontecendo naquele lugar e eu ia gravando isso nos discos. E aí surgiu a música, o Tchaco, surgiu o Rumo da Gadá. Tchaco foi a primeira. Maluco. O Tchaco foi a primeira que fez sucesso nacional. Com você só, na carreira solo. Carreira solo foi a primeira nacional. Mas a primeira local foi Tchau Galera. Sim. Que é chamado Desejo Egotismo, né? Isso, é verdade. O título da música, Desejo Egotismo. Ô, Tonho, assim, você... eu fiquei aqui, você tem várias composições, você é um grande compositor, todo mundo já pequenininho sabe. Aí. Estou em fase de crescimento. Falou várias músicas aqui que você tem parceria do Val, você tem parceria Bel, você tem parceria outros. Assim, o que eu quero saber é o seguinte, porque na época que o Axé fez bastante sucesso, para quem não estava no meio, foi uma máquina de oprimir, certo? Isso. Então, eu quero saber assim, a gente sabe de muitos casos. Já te ofereceram para você gravar sua música com esses artistas, uma parceria que seria fake, e você aceitou essa parceria para que essa música entrasse no disco desses artistas? Se sim, não, ou você sabe de algum caso? Não, existiu naquela época muitas... Eu sempre fui um compositor muito determinado. Né? O cara fala assim, eu queria que... gravar sua música e tem que botar fulano. Eu sempre fui durão, né? Sempre tesei. Eu tive um problema sério com uma música minha que foi gravada no El Chan, que é uma música que eu fiz com meu irmão, que é Edibinho, né? Que é compositor da música Liberar Geral, que foi gravado pelo Terra Samba, né? Nada mal, curti o Terra Samba, não é nada mal. E aí eu fiz com ele uma música chamada Rebola. E nesse disco do El Chan, eu chamei Robson Nonato e disse, Nonato, eu quero que você faça um arranjo dessa música, eu quero apresentar a El Chan para gravar tal, eu vou botar seu nome nessa música. Isso aí foi uma questão minha, né? Sim. E aí, na hora, a gravadora tinha que ter alguém do El Chan também fazendo parte e tal. E aí, meu irmão aí falou para mim, poxa, quero colocar Beto e tal. Só que Beto era um irmão parceiro também, de comunidade. Eu disse, não, Beto Jamaica. Beto Jamaica, beleza, Beto é parceiro. Só que depois apareceu um cara, rapaz, dizendo que Beto Jamaica tinha roubado a música dele e era exatamente a minha música. Que não tinha, Beto não tinha nada escrito, não fez nada, sabe? Entrou como parceiro, que foi uma decisão minha, do meu irmão, que a gente aceitou, mas em outros momentos eu nunca aceitei, né? Todos esses parceiros que eu falei aqui, eu sentei com esses parceiros para escrever a música, porque também eu estava me apresentando nesses lugares e os caras tinham que ter repertório, né? E Manolo Pousada foi o cara que acreditou no Tonho Matéria e levava a minha música, dizia, tem esse neguinho tá aqui, tem essa música aqui. Aí os caras gravavam a música que Manolo apresentava e me chamavam para escrever música. Mas tem muitos casos, claro, de muitos compositores que depois tiveram vários problemas de
ter 10 de uma música do cara, né? Até a tia, a mãe, a avó, a madrinha. E isso Mas naquela época, tipo, você tá ali na comunidade, você não tem música nenhuma gravada. E aí precisa que... Precisa de um cartão de visita, né? Precisa de um cartão de visita. Aí a editora, naquela época, meu amigo, era um processo tentador. O cara dizia assim, tenho aqui 10 mil reais. 10 mil reais naquela época, 100 mil hoje. Aí você dizia, rapaz, bote aí. Tá precisando. Estou precisando. Bote aí, até você ganhar uma consciência. Um nome no mercado. Um nome no mercado. A minha sorte foi que quem levava minhas músicas para as bandas era Manolo Pousada. E Manolo nunca falou para mim assim, neguinho... bote meu nome. Nunca na minha vida, sabe? Manolo foi o cara que comprou meu primeiro apartamento, cara. Que fez assim, vou acertar um lance aqui para você. Pegou a grana da coisa e deu de entrada. Ele fez, peguei um advance com a coisa aqui, tá de entrada aqui. Me levou pro banco, acertou tudo. Entendeu? Então, comigo já aconteceu uma coisa completamente assim, diferente. E aí eu fui conhecendo também vários artistas, porque também todo mundo conhecendo, ninguém era grandes estrelas, tal, então todo mundo tinha acesso, né? Hoje, para você dar uma música para um artista... É porque nesse processo que Cardoso falou... Por isso que eu parei de dar música, porque tem que passar pelo... Sim. Sabe? Pelo amor de Deus, meu negócio é direto. Nesse processo... mas o pessoal começou a vender disco, né? Sim, aí... Aí começou começou a virar um negócio mesmo, composição. Começou a virar um negócio de composição. Por exemplo, uma vez eu conversando com o Jal, eu perguntei assim, Jal, você ganhou 1 milhão de advance, porque tinha essa coisa do advance. O advance era assim, gente. O compositor, o artista tinha uma expectativa de venda, digamos. Isso. Terra Samba tem uma expectativa de vender 500 mil cópias. Um exemplo. Aí a gravadora pagava de acordo a cada compositor do álbum, de acordo com a expectativa de venda do artista, né? É chamado advance. Aí eu perguntei a Jal uma vez assim, Jal, você ganhou 1 milhão de advance? Ele falou assim, não, velho. Não ganhei, não. Ele ganhou, foi dito. Eu só ganhei 400 mil. eu ganhei muito advance. Teve uma época... Tinha isso, hoje não tem mais. Hoje não existe mais, não existe. Hoje existe assim, você... pode negociar, fazer uma negociação. Tá rolando. Fundo de pensão, as paradas assim. Exato. Você tem que... Tem uma empresa que quer comprar até a sua obra por um valor para ter aquilo. Isso para mim não é interessante, né? Porque minha obra vai ficar aí, eu tenho os meus netos, daqui a pouco os bisnetos. É verdade. E quem vier precisarão se manter com isso que está aí. É o seu legado, né? Sua herança. É a minha herança, né? Mas eu tive um momento também que vinha um negocinho assim que eu... Bonzinho. Rapaz, eu ficava doido. Vamos lá. Aí do Tchaco você tem que se organizar também, né? Você sempre foi organizado, Tom? Eu sempre procurei me organizar. O que eu não tenho muito hoje é porque a gente gasta o tempo todo, né? Tudo é caro. Você compra um apartamento, daqui a pouco o síndico que está ali no apartamento inventa que tem que fazer reforma, e às vezes você faz uma reforma, não sei para que aquela reforma. Aí como de taxa extra? Taxa extra, não sei o que, e nunca sai, né? Mas eu digo assim, considerando a história mais comum assim do músico popular, você é um cara que se organizou. Me organizei, né? Procurei me organizar, mas também eu acho que você tem que ter por trás pessoas também que traga essa. Eu tenho Dona Joelma que também gosta de gastar um pouquinho, né? Que ela não ouça, mas ela organizou também. Ela organizou, ela teve uma visão, né? E aí tem meu filho Alan que às vezes eu tô com dinheiro, isso aqui não é legal comprar não, guarda aí um negócio aí. Eu digo, pô, meu irmão, vai ficar nessa aí? Agora tem raça, meu pai, segura a onda. Eu digo, pô, tô cercado. Mas é legal, né? Não, eu acho tudo isso interessante. Porque é uma coisa que, como você falou, né, a gente que vem de uma situação de vulnerabilidade social, a gente normalmente não tem, assim, aquela história da reprodução das desigualdades históricas. Isso. Aí a gente não teve, por exemplo, meu pai nunca falou muito de como gerenciar o orçamento doméstico, não tinha essa... Não né? tinha. Então,
Quem conseguiu dar esse salto, quem conseguiu dar esse salto, tá aí na luta, né? Mas infelizmente é como o Jerônimo falou, que é uma coisa que ele teve aqui recentemente, falou essa coisa, né, do músico muitas vezes não ter uma condição mínima, né, de cidadania, não tem um plano de saúde, não tem aposentadoria. É a nossa luta, porque uma dos diálogos que eu vou ter agora com a Negona, nessa área da perspectiva da política pública voltada para os artistas independentes, né? Tentar acabar com essa coisa de que os artistas precisam todo dia estar mostrando que é alguém para tocar no carnaval, por exemplo, Salvador, né? Muitas vezes você é convocado faltando 15 dias, né? Faltando um mês para o carnaval, e você vê outros artistas que já estão contratados tanto tempo, tal, outros que vêm de fora, e aí você tem seu espaço, e aí? Sabe? E um legado, né? E um legado. Então, é preciso que isso também seja observado. A gente aposta nos fazedores da política, né? Nas estruturas políticas do nosso Estado, que precisa cuidar dos fazedores da cultura. Nós fazemos parte dessa cultura, né? Na verdade, o artista, a banda, o músico são peças principais para que oxigene esse mundo que está aí fora. Nós curamos as pessoas e na hora que a gente vai tocar a gente fica doente, sabe? Então é preciso que tenha um cuidado. É como se você fosse invisível. É impossível. Eu quero até fazer alguns relatos aqui. Fica à vontade. Sabe? De você ter sua obra e quando você vai apresentar, todo dia o cara quer que você mostre um portfólio. Eu já sou um portfólio. Eu não preciso estar apresentando um papel. Sim. O papel não vai me representar. O que me representa é a minha obra, é o meu legado. Extensíssima, né? Relevante, né? São extensas. Quantos mil cópias eu vendi aí, os artistas venderam. Milhões, né? Certamente, né? Exatamente, né? Tem muitos artistas que estão bilionários, né? Porque a minha obra está ali. Claro que eu tive minha parcela também de contribuição, mas não tanto como muitos artistas, porque eu nunca tive um empresário, né? Como muitos artistas negros não têm empresário dentro do Estado, né? As pessoas que olhem para você e dizem assim, poxa, esse cara aí realmente... Agora eu estou tendo um empresário porque eu estou com um projeto com Tênis Del Rey, eu estou até tirando onda, né? Davidson Botelho, que está... Sim, Davidson. Davidson, grande irmão de Então, hoje, o Autorais é você, Jorge Zarat e Tennyson. E Davidson, né, que faz essa parte dos quatro, né? Ele faz essa parte do e estão tocando. Empresariar, e a gente está aí tocando, fazendo um monte de coisa. E agora eu digo, poxa, tem um empresário, velho, que massa. Então, no show, eu digo assim, agora eu vou mandar um recado aqui pro meu empresário. Né? Então, mas esse tempo todo, mesmo com gravadora e os grandes sucessos. Sempre foi. Você tem, de 89 para cá, quantos álbuns lançados? Tem. Tem uns 10, não tem? Tenho, que eu contei ali no Spotify. Uns 10 a 11 álbuns. E tenho uns 4 que não lancei. Eu fiz um disco na Itália, um disco todo eletrônico. Não lancei esse disco, um disco para noitada. Fiz com um produtor chamado Gabriele, da Andrea. Fiz um disco pensando no samba reggae, misturando os elementos rítmicos e melódicos da música da Grécia, né? Aqueles timbres da Grécia, misturando com o timbre de Marrocos, ao mesmo tempo com as timbragens do Egito, um disco super interessante que eu fiz com um produtor alemão chamado Pimentão, né? O cara veio para aqui estudar as ritmias e não lancei essas 2 obras. E tenho um outro que eu comecei a fazer, que é um disco mais clássico, né? Pensando na questão da orquestra, que é um projeto que eu acredito que agora com Maga eu possa lançar esse projeto,
que é um projeto afro-orquestrado. É um projeto legal interessante de trazer. Dialoguei até com o maestro Ricardo para a Neujubá ser a base desse projeto todo. Ah, isso seria fantástico. É fantástico, que vou apresentar. Então, são muitas coisas. E a gente... as gravadoras não atendem, né? Porque querem a coisa não sei dizer bem, sabe? De se abaixar, de a mão para cima o tempo inteiro. E não é só isso. Tem outras coisas que a gente pode falar. Por quê? Porque eu me baseei nas minhas pesquisas que eu fiz quando fui para a Europa, quando eu fui para a África, quando eu fui para os Estados Unidos, pesquisar a sonoridade, pesquisar o que esses artistas estavam fazendo. E me deparo na Europa com Led Smith, Black Mambazo, com Salif Keita, com Angelique Kidjo, sabe? Com essa turma que estava ali escrevendo e produzindo a sonoridade africana com elementos, sabe, vindo de outros lugares. E eu disse, poxa, isso é interessante. E Dona Vera fez isso muito importante com o Maraqueto, né? Que muitas vezes que as pessoas não entenderam no começo. Sim, eu me lembro disso. Essa mudança, perdeu patrocínio. Trouxe essa coisa dos instrumentos. Por quê? Porque entendeu que a África não era só tambor. A África tinha, sabe, vários... Já tudo isso aí que você falou. Não, eu fiz uma música chamada Vozes da África, que eu canto dizendo... Lucuacanza, Moricante, Terecunda, Papuemba, Babamá, Angelique de Sangare, Ramiongara, Zapamama. Todo mundo está dizendo que eu estou falando dialeto e eu só estou falando nome de artistas e bandas africanas. Bom pra caramba. Cardoso. Mama de Keita, Sanature, Salifiqueta, Remiongara. Aparece mesmo. Diga, Tonho, eu vejo que assim, há uma euforia assim, da parte artística, principalmente da Bahia, com a Margareth Menezes, que assumiu o Ministério da Cultura, certo? Assim, eu vejo você falando aí da capoeira, você tem um projeto de capoeira que está tentando fazer uma coisa, você vem sempre fazendo isso, como tem nosso amigo, né, João do Morro, essas coisas todas. Mas por outro lado, eu penso assim, olha só, tem muitos artistas aqui na Bahia que não produzem nada durante o ano todo, só aparecem em São João e Carnaval, e quer que o Estado banque a carreira dele por um sucesso que ele fez há 30, 20 anos atrás. Você acha justo o Estado, os contribuintes, darem seu imposto para financiar esses artistas que não produzem, que só aparecem uma vez, 2 vezes no ano e se acham injustiçados no Carnaval? Rapaz, você me botou agora numa sinuca danada. Rabo de foguete. Eu acho assim, se esse artista... ele tem um legado, né? Se ele deixou esse legado, se ele mantém... Às vezes ele não tem mais espaço para apresentar a sua arte, porque existe isso também, né? Eu me reinvento todos os dias, senão eu seria parte desse artista que você está falando. Porque você não tem... As rádios não tocam minha música. Eu não apareço na televisão toda hora, né? E aí eu tenho que estar agora nas redes sociais, que não é o meu viés. Meu filho é que fica dizendo a mim, meu pai, você tem que botar toda hora uma coisa. Eu digo, pô, cara, toda hora eu tenho que estar nas redes sociais apresentando, fazendo uma macacada para sobreviver, sabe? Então, são tantas coisas que essa sua pergunta me traz para fazer uma reflexão, que em algum lugar eu estou aí, entendeu? E que o Estado precisa me dar essa manutenção para que eu possa produzir. Agora, se eu não faço exatamente nada e que em momento nenhum eu não esteja produzindo nem apresentando algo, eu preciso apresentar para o Estado alguma coisa. Né? Porque, por exemplo, o Autorais é um projeto que independe completamente do dinheiro público. Independe do dinheiro público. Vocês têm uma agenda de show, tem um empresário, está rolando. Exato, mas que o poder público precisa olhar para os atores desse lugar. Porque nós... como compositores, fizemos com que a Bahia tivesse essa referência que tem no mundo. E ganhou dinheiro mesmo, né? Assim, exatamente. Enxergar que a economia criativa da Bahia foi que fez da Bahia a grandeza que é. A grandeza que Então, os artistas têm que ter uma parte mais equitativa. Exatamente, Mas, exatamente. Sim, Sérgio. Na época que esses artistas fizeram sucesso, eles também não ganharam dinheiro pelo serviço dele prestado? Alguns deles, sim. E se ele não ganhou o dinheiro, a culpa é do Estado?
Não, não. Não, é porque pra gente não colocar as coisas de forma tão absoluta. Mas sua pergunta é ótima. Sua pergunta é ótima, ótima. Mas existe uma coisa assim, tipo, tudo que eu ganhei, eu gastei com produção. Se eu tivesse guardado, tivesse uma grande empresa por trás, faz assim, seu show vai ser tal hora, você vai fazer televisão tal, você não sei o quê, minha função só fosse isso, eu teria um custo que era meu e que eu ia reproduzir isso ia trabalhar essa grana que eu ganhei em outras coisas. Ia fazer um puta estúdio para mim, ia ser empresário, ia ter uma loja dentro de um shopping center. Eu ia ter outras coisas. Outras coisas. Investimentos. E outro investimento. Faria um outro investimento. Nesse momento, não. Eu tive que pegar tudo que eu ganhava para fazer um novo investimento, para apresentar, sabe? E não é fácil você manter uma carreira. É muito difícil. E principalmente assim, a coisa do artista autoral, né? Porque eu vejo assim, Cardoso, que tem muito hoje, que sempre teve, que é assim, vamos lá. Existe um mercado da música de artistas que não são autorais. Sim. Né? Então, assim, os artistas autorais acabam pagando esse preço de maneira muito desigual. Porque você... nós vivemos isso no Adão Negro, né? Até hoje. Então, assim, o que é que acontece? Se você pega um artista que vai para o mercado corporativo, e nós temos grandes artistas, inclusive talentosos, nossos amigos, né? E amigas e amigues que fazem um mercado corporativo que você não tem acesso, que eu não tenho acesso. Exato. Né? Porque as pessoas no mercado corporativo, sei lá, de festa de casamento ou no final de ano da empresa, não sei o quê. Estou começando a ter algumas entradas por conta do autorais, sim. Do autorais. Mas como artista... mas geralmente o artista autoral não tem esse espaço. Geralmente o artista autoral não tem. Diz assim, não, porque estou em matéria... E tem uma coisa que é interessante, tipo, você faz parte de um projeto chamado Adão Negro, então todo mundo acha que você só é reggae. Sim, sim, sim. Todo mundo acha que eu só sei tocar tambor. Entendeu? Existe isso. As pessoas querem segmentar a sua história. E eu, enquanto compositor, eu sou compositor de todas as vertentes que estão aí. E se as pessoas me colocarem para cantar, eu canto tudo o que está acontecendo. Eu reinvento minha história. Né? Eu recrio a cena. A minha função é essa, a função de recriar a cena. Os autorais faz parte disso, de uma recriação. A gente traz aquela música que cria o saudosismo, a lembrança, aquela que cria um sentimento, a memória afetiva. A memória afetiva. Sim. Né? Mas a gente também recria, traz também o ato do recriar. Dizer assim, estamos aqui, mas estamos fazendo algo aqui com os elementos melódicos, com outras ritmias. A gente está ensinando. Novas informações, novas músicas. Tem uma música mesmo que eu boto o Ilu. Muita gente não sabe o que é o Ilu, que estou tocando ali. Mas é o quê? Eu estou nos autorais. Então, como homem negro, eu preciso ter minha representatividade. E como é que eu vou fazer uma representatividade num projeto que o público é completamente diferente daquele que eu semeio, que eu ando, que as pessoas me enxergam, que é o público mais da cultura negra. Então, eu tenho que criar formas. E aí eu vejo pessoas dizendo, eu sou de Ançã. Eu digo, que moça. Eu não sabia. Sabe não que meu pai é Ogunte? Eu digo, que maravilha. Mas isso faz parte de uma peça que você entrega a essas pessoas para se desvestirem daquele sentimento de culpa. Se eu me afirmar, eu vou ser taxado nas redes sociais. E não, sabe? O cara pode chegar para mim e falar assim nas minhas redes sociais ali, Tonho, porque não sei o quê, eu só reescrevo para ele. Eu digo, cara, eu sou capoeira, meu martelo dói. Pronto, vem aqui pessoalmente, a gente bate um papo, você vai me entender. É melhor do que você estar nas redes sociais querendo estragar com o meu trabalho. Então, venha-me, entendeu? Então, por que isso acontece? Porque você precisa, quando você não tem, né, esse espaço e que precisa que o Estado fomente em você, é quando você tem realmente a capacidade de dialogar com esse espaço e dizer assim, não, eu não quero minha música dessa forma. Tipo, Jerônimo passou por aqui. Uma época eu estava em cima do trio elétrico de Jerônimo. E Jerônimo foi contratado, não sei se foi pelo Estado, foi pelo município, e pagaram pouco a Jerônimo. Então, eu em cima do trio, Jerônimo saiu da Praça da Castro Alves até o Campo Grande cantando Aruê, caçador.
Sambaranguati, e pá, pá, pá. Cara, eu não aguentava, mano. Ele tava protestando? Protestou, eles só me pagaram pra cantar uma música. Diga aí. Opa, chegou aqui o Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia. Maria. Não falei dos apoiadores, hein, Prince? Ô, Prince, olha, Prince tá falando em mim. Prince deve estar reclamando. Chegou aqui. Isso aqui é pra comer de verdade? É, de comer de verdade. Rapaz, eu não vou embora, não. Mas você está me esperando. Esse é o melhor hambúrguer gourmet da Bahia, é o Sampaio Sabores, nosso apoiador. Que maravilha. Obrigado, Sampaio Sabores. E também aproveitando o original ateliê do nosso grande Prince Adamo também, que além de multiartista, está aqui fortalecendo junto com o Bahia Cast também, um dos grandes apoiadores do nosso projeto. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não sei. Sei, considerações. Vamos valorizar a interação, Você né? me botou no seu rabo de foguete aí, mas espero que eu tenha. Mas é assim, eu não tenho medo de falar nada. Eu falo mesmo e falo na cara, né? Você pode sentar comigo aqui, o presidente da República, como eu falei para o presidente hoje, o presidente Lula, quando ele veio fazer uma discussão no Ileaie. E eu disse, é inadmissível ter um debate e não ter a capoeira aqui, ninguém da capoeira à mesa para fazer a discussão. Entendeu? É preciso que tenha a capoeira, porque a capoeira foi quem deu toda essa base, que tudo que está aí, o bloco afro, é o samba, não tem como não ter. Não é só porque eu sou capoeirista que eu vou brigar pelo espaço da capoeira para querer aquele lugar. Não. Já conversei com a Negona. Digo, Negona, precisamos conversar para... Não vamos organizar, mas a gente vai dialogar com a capoeira no Brasil inteiro, convocar os grandes mestres de capoeira para se discutir as políticas públicas, porque nós temos mestres antigos que estão morrendo, que não têm capacidade nenhuma, o Estado não enxerga, o seu próprio Estado, o seu próprio município não vê a capoeira enquanto estrutura de espaço... De inclusão de poder, social. E de inclusão social, e a capoeira ela faz bem isso, né? Os artistas independentes da cidade, de todos os lugares, são os que mais sofrem, são os últimos a serem contratados, muitas vezes não são contratados. Porque, veja, Cardoso, tem essa briga, é lógico que a gente tem que tentar fazer a coisa mais equitativa possível, mas o que é mais comum é a gente ver, como você falou, artistas muitas vezes que não fazem parte do nosso cenário, são contratados por cachês astronômicos. E você... E, por exemplo, a rapaziada do Bloco Afro não tem... Né? Entendeu? Muitas vezes, quando querem discutir com a gente, já vem com a tabela, meu irmão. E é necessário fazer essa discussão. Com certeza. Porque se o dinheiro é público, ele tem que ser usado justamente para uma perspectiva diversa. Precisa discutir. Não, mas senão Xangô faz o que fez... Desculpe, Xangô faz o que fez com o governo que estava aí, porque taxaram. O cara que estava sentado lá na cadeira lá da Palmares negou toda uma história e a justiça de Xangô vem e arranca, meu amigo. Tira mesmo do poder. Olha só, porque a minha perspectiva do que eu estou falando não é em relação a capoeira, não é em relação a bloco afro. Não, eu entendi. Isso tem que ter. Eu entendi. São dos artistas que participaram do Axé Music, a década do sucesso, se beneficiou com isso, ganhou dinheiro, foi sucesso. E depois que acabou o sucesso, não produziu mais nada e agora querem que o Estado banque um cachê até certo ponto alto para que eles toquem 2 vezes por ano, às vezes que eles aparecem, porque eles não fazem nada, pararam no tempo, não produzem nada. Vamos ver o exemplo, por exemplo, Luiz Caldas. Luiz Caldas fez sucesso há um tempo atrás, mas produziu esse tempo todo. Luiz Caldas tem fenômeno. 30, eu acho que mais não sei quantos produzindo. E Luiz Caldas foi um dos grandes. E outras pessoas que nem atingiram isso. Fez uma música, até música sua de sucesso, cantou sua música, fez sucesso, parou ali. Outros cantaram outra coisa. Eu sou, assim, meio incisivo, mas vou dizer, a gente não pode ficar parado, nem vamos abrir a roda e depois querer que isso continue a vida toda, cara. Mas... A gente tem que fazer, a gente tem que produzir para justificar nosso dinheiro do Estado, porque tem outras pessoas produzindo, tem meninos novos produzindo e produzindo o tempo todo que também merecem espaço e merece que o dinheiro estatal também seja colocado na mão dele. Isso. Mas aí o que é que o Estado precisa fazer? Criar uma política pública que convoque essas figuras para juntar, porque o velho e o novo junto, meu amigo. E no final das contas também caminhando junto, a gente pode fomentar, porque muitas vezes
Desculpe, Serginho. Pode contar. Muitas vezes, esse artista também, ele não tem subsídio para se bancar, não tem espaço para tocar, porque tudo hoje você precisa ter algo, né? Claro. Eu acho que eu sobrevivo porque a capoeira me deu uma condição de se mostrar, de se apresentar, de estar naquele lugar. Sabe? O cara não me vê como artista, mas o cara me vê fazendo uma determinada ação como capoeirista. O cara diz, pô, Tonho canta. E muitas vezes o cara me chama para cantar 2 músicas, 3 músicas, eu nem aceito, porque o cara diz assim, tem um negocinho aqui. Eu digo, não, vamos. Quando eu botar o bloco da capoeira, eu venho aqui para a gente conversar. E transforma aquilo ali num apoio para botar a entidade. E que não é fácil colocar a entidade. Né? Eu tenho que estar discutindo o tempo inteiro, tenho que estar ligando o tempo inteiro, e que não era para acontecer isso. Né? Muitos desses artistas, muitas vezes, não têm trâmite político, não tem conhecimento. Por quê? Porque artista não é político. Artista não é político. E às vezes é difícil até aqueles que têm as questões de trâmite, é difícil para as pessoas que chegam, pessoas que produzem. Se está sendo difícil para pessoas que produzem, imagine. Tipo, eu tenho aqui em Salvador um grande compositor que foi um cantor também maravilhoso, mas hoje está seus 90 e tantos anos, né, Valmir Lima. Sim. É uma sumidade. Mas o Estado precisa respeitar isso, esse legado. Aí o que é que vai fazer? Vai pegar o artista novo para fazer a história desse artista, de Batatinha, que deixou um legado importante, né, de fazer o que o Rio de Janeiro faz. Né? O Bloco Afro ainda precisa fazer isso também. O Bloco Afro precisa fazer isso. Trazer... No outro dia eu estava conversando com um amigo meu, eu digo assim, quem foi o primeiro cantor de Bloco Afro? Ninguém sabia. César Maravilha. E é um cara que está vivo, está ali no Curuzu, na Liberdade. E que o próprio Bloco Afro, assim como o Estado, precisa criar uma política de salvaguardar, pelo menos salvaguardar a memória dessas pessoas. E não acontece isso no nosso Estado. Então, a gente precisa... E os que não têm possibilidade, coitados, vão ficando esquecidos. E isso aconteceu com pessoas que estavam produzindo, mas que não estavam no mercado, e que Ademar foi um deles, cara. Ademar produziu o tempo todo, doente, e que não teve uma assistência do próprio Estado. Entendeu? Tivemos agora que eu tive que mover as redes sociais com Holyfield. Se eu não fizesse aquela convocatória, que depois eu pensei até, eu digo, pô, será que vão me crucificar? Porque eu botei lá os cuidados do prefeito, do governador, dos vereadores, deputados estaduais e federais. Vamos cuidar de Holyfield. É preciso fazer isso. Entendeu? Então, tem muitos. Então, eu preciso estar me movimentando o tempo inteiro. Eu sou jogador, daqui a pouco sou o Gandula. Eu sou... meu amigo, é pau viola. Batendo escanteio e correndo para a área. Não é fácil, não. É lógico que essa discussão, que é muito relevante e ela tem aparecido em diversos momentos aqui nas vozes de diversas personalidades, não só você, a gente precisa de mais espaço e espero que a gente possa continuar discutindo isso de maneira coletiva, porque, de fato, precisa ser mais consequente, precisa ser mais equitativo, né? Esse dinheiro público. É a palavra ideal. Exatamente. Agora sim, Tonho, para a gente valorizar que a gente já está incrivelmente com 1h30 de bate-papo, maravilha, a gente vai tentar valorizar aqui as nossas interações com a rapaziada, que são, como falei antes, um atestado, né, do prestígio dos convidados, convidadas e convidados. Sim. Vou começar com Ana Manuela Costa dos Santos. Meu compadre, precisamos colocar isso em texto biográfico. Vamos lá. É importantíssimo. Ronaldo Gama, Tonho Matéria, qual a sua opinião observando o atual cenário da música baiana em relação aos precursores do samba reggae, que sofrem o apagão da indústria musical? E é isso que a gente estava conversando, entendeu? Precisa que o Estado, e aí eu falo da questão do Estado como geral, né, o município, o Estado da Bahia, nosso governo aqui, o Tanto Estado brasileiro, entender que os grandes fazedores, a arte é quem mais alimenta esse país. E é preciso que esses ritmos como o samba reggae, que vem nessa classe... Trouxeram o maior artista do mundo. Lascada. Trouxeram o maior artista do mundo para a Bahia. Exatamente, sabe, cara? Então precisa alimentar isso, não deixar morrer. O frevo é um patrimônio.
Os pernambucanos têm isso como patrimônio. Como é que o cara diz assim, o Axé Music acabou. Como acabou? Se você vai fazer o Réveillon no Espírito Santo e você consegue arrastar, como o Olodum fez isso com o samba reggae, quase 1 milhão de pessoas. Tem alguma coisa errada. Tem algo que não está conectado, que não está bem conectado. Ou querem segmentar a música para um determinado eixo e excluir todo mundo e acha que aquilo ali, sabe, não vale mais nada, ou não querem entender que a força da música da Bahia está no tambor. É o tambor que define. Não existe, cara. Não existe nada nesse mundo aqui que não tenha um ressoar desse tambor. Ali está tudo. Tudo que a gente faz, que hoje é inserido no reggae, que hoje é inserido no samba reggae, que hoje é inserido nas ritmias do rock and roll. Escuta o rock, sabe? As guitarradas, e transforma aquilo ali no que o tambor faz. Isso é um estudo que eu fiz. Sabe, está tudo ali. A sanfona de Luiz Gonzaga. Pega aqueles elementos de frase e traz aquilo para uma outra perspectiva. Então, está tudo inserido. Então, o que precisa fazer é cuidar dessas pérolas. Essa raiz. Dessa raiz. É cuidar de Tom e Matéria, é cuidar de Jerônimo, é cuidar de Carlinhos Brau, é cuidar de Margarete, né? É cuidar dos compositores Valmir Brito, Valmir Lima, é cuidar da memória de Paulinho Camafeu. Então, o próprio Neguinho do Samba também. O próprio Neguinho do Samba. Se cuidar disso tudo aí, meu irmão. Nós temos aqui hoje a Cidade da Música. E a Cidade da Música está tendo um evento importantíssimo ali dentro pelo meu irmão, parceiro Wilson Café. Né, me levou ali. E quando eu cheguei ali, eu falei isso, né, e vou repetir aqui de novo. Agora a Cidade da Música vai realmente entender o que é a música da Bahia. Porque é isso. Não se entende a música da Bahia se não tiver a percussão. Porque tudo que percute é o que dá sonoridade, é o que transforma em estética o nosso carnaval. O carnaval ele é um complemento para a nossa alegria. E nesse complemento tem ali várias discussões, vários formatos que a gente apresenta. E quando a devolutiva deveria ser para a gente, não é. Exatamente. Somos os últimos a serem vistos, a serem conectados, a serem dialogados, sabe? Isso é um erro. Erro grotesco. Desculpe te interromper. Mas assim, olha só. Adão Negro é uma banda que tem um tempo, tem um sucesso e não está no Cidade da Música. Então, Cidade da Música representa a música da Bahia? Precisa estar. Adão Negro precisa estar. Precisa estar. Aí precisa chamar os gestores que fizeram aquele espaço ali, se fizeram por etapa, e aí dialogar com outros. Tipo, Adão Negro está na minha lista. Porque me convidaram para fazer uma lista, eu fiz uma lista com tudo que tinha na Bahia. Impossível não estar Adão Negro. Eu tomei até um susto agora. O Wilson Café até me chamou para ir lá. E por incrível Foi a única pessoa que me chamou para convidar. E por incrível que pareça, eu estou mais até como compositor e como capoeirista. A minha obra mesmo, como artista, também ainda não está inserida. Pois é. É preciso fazer essa reparação. A gente precisa fazer essa luta. E como é que a gente vai fazer essa luta? Dialogando, sentando. Vem aqui, você é o curador, vamos sentar, vamos pro gueto, vamos ouvir fulano, vamos sentar para discutir com outros e outros e outros e outros. Tipo, Baiana System gravou uma canção e tem um elemento de uma música minha ali. Baiana System teve o carinho, o cuidado de saber quem era o autor daquilo ali, de me convocar para participar daquela festa. Se uma banda como Baiana System tem esse cuidado, por que os gestores não entendem que precisa ter cuidado de chamar? Muito bom, perfeito. Entendeu? É isso que a gente precisa. Então, a arte, cuida da arte. Mas quem está por trás, que acha que é dono da arte, a culpa é de quem não pula e que manipula o carnaval. Deve ser isso. Tonho, qual a sua perspectiva? A gente ficou, acho que 3 anos, né, sem carnaval praticamente, né? E mudou muita coisa. Inclusive, carnaval, tem muitos jovens que nunca pularam carnaval, entrou TikTok, entrou internet. Qual a sua perspectiva para esse carnaval de 2023? Olha, eu ensaiei hoje. Quem diga, eu dormi de touca, que eu perdi a boca. Ensaiei isso hoje. Ensaiei hoje
A Praça Castro Alves é do povo como o céu é do avião. A minha perspectiva é trazer o que tudo que fez parte do carnaval permaneça. Que as pessoas entendam que carnaval não é modismo. Carnaval é um espaço que tem que se cantar tudo que foi produzido, sabe? A minha perspectiva é que os filhos da Bahia, que está vindo aí com João, com Zaya, com Raisson, que é meu filho, Miguel, né, com Miguel, os meus sobrinhos, trazendo uma canção que fala de amor, que não é da geração dele e que a geração dele passou a cantar. Eu ouvi críticas de alguns amigos dizendo que o produtor estava meio azoado, como é que pega uma música antiga dessa e dá para os meninos cantar. E eu disse, o novo é que cria um oxigênio. E as coisas estão acontecendo. É os autorais que está fazendo uma nova república de conceito com autoridade nesse carnaval. Talvez a gente não esteja nem dentro do carnaval, porque cada um tem o seu trabalho, né? Eu mesmo estou argolado de coisas no carnaval. Tem um bloco da capoeira que sai na quinta-feira e na segunda, né? Eu tenho, já começo como artista no furdunço, né? E é uma semana antes, né? É uma semana antes, né? E aí espero ser contratado também para tocar no carnaval com cachê de um artista respeitável, entendeu? Então, que faça jus à sua história. Faça jus à minha história e eu não vou ligar para ninguém, não vou ligar para prefeito, não vou ligar para ninguém. Porque senão você fica o tempo todo se rebaixando e você se afirma um artista pequeno. E eu não sou pequeno, eu sou grande. Porque tudo que eu produzi ajudou a construir o cenário da música da Bahia. Eu não quero me gabar, não. Não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são as pessoas que falam para mim o tempo inteiro nos lugares. E eu ainda fico assim, sou isso mesmo? Eu fico com dúvida de mim. Então eu estou aqui reproduzindo a fala das pessoas, entendeu? Vamos valorizar um pouquinho mais aqui, Billy? Pode ser? Vai lá, cabeça. O que a gente puder, como sempre. Nem sempre, e nesse caso específico a gente teve muita interação, então, com certeza, a gente já vai pedindo desculpa, rapaziada. Isaac Aragão, boa noite novamente a todos. Matéria, gostaria de saber sua opinião sobre esse cenário do Carnaval de Salvador, onde as antigas de fora, que não tem nada a ver com a musicalidade baiana. É isso, né? Vamos primeiro fazer como Pernambuco faz. Emprega-se os donos da casa. Aí depois, você pode até convidar um outro, não tem problema não. Mas primeiro, tem que gerar renda aqui. Enquanto produtor do Bloco da Capoeira, eu emprego mais de 600 pessoas. Enquanto artista, eu alimento mais de 200 famílias. Nós fazemos isso. Porque nós temos o técnico de som, que tem a família, nós temos o Rode, nós temos os músicos, os produtores, sabe? Aqueles que ajudam, aqueles que vêm nesse momento de carnaval, que precisam também vender o seu produto, o cara que os ambulantes, aquela que vai trazer o LED, o cara que vai organizar a sonoridade, então vai montar o palco. Então a gente tem, sabe? Então é preciso. Então por isso que o nosso cachê não é caro, porque a gente tem uma cadeia de pessoas que precisam serem alimentadas. Então a minha perspectiva é isso, que os nossos governantes pensem em produzir primeiro com os daqui. E aí depois... E é legal você falar do Recife, porque o Recife é prova de que isso não é uma loucura nossa. Não é uma loucura. E isso é muito interessante, porque eu tive algumas experiências com o povo de Recife, e é muito impactante a gente perceber que as pessoas, como um cidadão comum no Recife, pernambucano, ele, comparativamente com o baiano, ele dá muito valor à sua cultura, à sua raiz. Isso... Eu toco muito em Recife. Não, e cara, vou lhe dizer, assim, eu voltei de uma virada cultural lá, eu digo isso direto, acho que é importante a gente bater nessa tecla de novo. Eu voltei deprimido. Ao mesmo tempo, maravilhado, né? Admirando essa perspectiva do cidadão comum de valorizar sua cultura e sua raiz. Isso. E voltando para essa realidade. Música minha agora. Valorize, como é? Da sua cultura, para não se arrepender. Escute os ensinamentos do mestre Moa do Catendê, pois a roda é um segredo, onde vive o tesouro. Mestre Gil do Alfinete falou que a capoeira é ouro.
Ouça o mestre Gato Preto com seu birimbau de ouro. Valorize sua cultura. Se não valorizar, mestre Moa do Catendô falou isso. Se você não cuidar da sua cultura, um dia você vai se arrepender. Né? Porque a cultura ela é viva. E não pense, Jorginho, o Serginho, não pense que aquele que acha que Adão Negro, que Tonho Matéria, não pode fazer parte daquilo ali, está enganado. Nós temos uma luz por trás. Que quando encandear essa galera aí, meu amigo... Mãe Pai Xangô chegou lá? Vamos ficar cego, não vamos para lugar nenhum. Tem vamos que cara vamos. Aí que hoje eu estou vendo aí como é que tá. Porque negou toda a história, não quis deixar você passar, sabe? Botou o pé. Mas aí Suca nos ensinou, se houver barreiras, pule e não me iludo. Vamos valorizar aqui mais interação aqui, que o bicho pegou hoje aqui. Hugo Gabriel. Um abraço, mestre Tonho Matéria. Sou discípulo do mestre Racilo Lima, de João Pequeno. Isso, maravilha. Um beijo no coração aí. Salve! Gostaria que você falasse um pouco sobre quais suas referências na capoeira Angola. Há muitas referências. A primeira referência minha da capoeira Angola, com certeza, mestre Caiçara. Foi o Iê do mestre Caiçara, depois o Iê do mestre Suassuna, que me fizeram a ser o capoeirista que sou. E aí eu fui estudar mais um pouco essa capoeira Angola, e aí vem a referência do mestre Pastinha, e dentro da referência do mestre Pastinha eu comecei a entender que o mestre Nô, que o mestre Canjiquinha, que o mestre Aberrê, essas pessoas eram pessoas importantíssimas na capoeira. Valdemar da Paixão, o primeiro capoeirista a pintar o birimbau. Né? Mestre Gato Preto, aquele que se transformou no grande birimbau de ouro. A capoeira Angola ela vem de várias vertentes, né? Ela vem de vários lugares. Né? Siri de Mangue, Besouro Mangangá, e é por isso que eu trago no peito Besouro Mangangá, Luiz Manuel Henrique Pereira. Então eu trago essas vertentes todas aí para se misturar. E sou feliz, porque eu sou das duas vertentes. Eu sou tanto da vertente da capoeira Angola, né? Meu primeiro mestre de capoeira, mestre Macaco, que é aluno do mestre Geni, que é o meu primeiro avô de capoeira. Mestre Geni era aluno do mestre Canjiquinha. Mestre Canjiquinha, aluno do mestre Aberrê. Né? Tem uma genealogia aí, né? Tem uma árvore genealógica. Isso. E aí veio depois com o mestre King Kong, que é aluno primeiro. Aliás, o mestre Macaco também foi aluno do mestre Bimba, foi da última formação da capoeira regional do mestre Bimba. E o mestre Geni também foi da formação do mestre Bimba. E aí vem depois o mestre King Kong, que vem da formação primeiro do mestre Vermelho 27, que era aluno do mestre Bimba, e depois vai treinar com o mestre Marcos Alabama, que é aluno do mestre Nô. Mestre Nô já vem de Cutica, já vem de Newton, né? Aí vai até Siri de Mangue, vai até Besouro Mangangá e tantos e tantos. Então, tem essa vertente toda. Que herança bonita, né? Herança maravilhosa. Vamos lá, Cabas, vamos valorizar o que a gente puder aqui. Mais interação? Estamos aqui. Berimbatida. Mestre Tonho Matéria, é possível mensurar o tamanho da perda de mestre Moa do Catendê para a capoeira e para os blocos afros? Rapaz, sabe, uma perda sem tamanho, irmão. Moa, ele deixa, sabe, eu não sei se é uma lacuna imensa, não sei se seria a palavra essa, mas Moa deixa para a cultura local, principalmente, né? O dique pequeno, os lugares onde ele passou. E hoje eu fico muito feliz, porque aquele birimbau que está no dique do Tororó é uma ideia minha, né? Na época com a Secopa, junto com Ney Campelo, que era o secretário da Secopa, e tinha ali Márcio Lima, que queria botar, na época, uma baiana. Eu disse, rapaz, a capoeira e o futebol estão no mundo, tal. E aí ele fez, então vamos botar vamos dar o nome de birimbola. Eu digo, bota o birimbau ali e tal. E aí ficou. E hoje eu vejo a imagem ali, né, como uma referência. Uma referência. Uhum. Foi através da secretária, na época, da CEPROME, Fábia Reis, que entendeu que seria importante salvaguardar essa memória e apresentar esse trabalho do mestre Moa do Catendê, né? Moa que vem do Badauê, Moa que junto com o mestre Boa Gente, mestre Mala,
Mestre Valdec, quem mais? Um por Um, Pelé da Bomba e tantos outros mestres, formam o primeiro bloco de capoeira em Salvador, que era o bloco Gunga, que foi esse bloco que me inspirou a fazer o bloco da capoeira, né? E, na verdade, o nome Bloco da Capoeira vem do próprio capoeirista. O Bloco da Capoeira, mas é o Afro Mangangá. Né, em homenagem a Manuel Henrique Pereira, o Besouro Mangangá. Isso em 2001, quando em 2000, aliás, em 1999, eu vejo o Gunga, eu estava num Tiete Vips, e aí cantei a música de Brau, Capoeira, ararará. E um ano depois, 2000, eu vejo o Gunga no mesmo lugar, ali naquele cruzamento da Casa de Itália. Né? E aí eu canto a música do Olodum, que fala de capoeira, né? Birimbau, tal. E eu chamo Negra Jo e digo a ela, Negra Jo, que perguntaram se ela queria criar um bloco afro comigo. Ela, bom. Aí eu chamo a Negra Jo para fazer. Doutora Negra Jo, né? Doutora Negra Jo, vamos falar o que é, né? Fazer e sai no bloco até hoje. Né? Ela comanda uma ala espetacular. É uma guerreira também. Ela é uma guerreira no bloco da capoeira. E aí surge o Afro Mangangá em 2001, já não só como um bloco afro, que eu botei como um bloco afro, mas a gente veio desfilar mesmo em 2008. Foi quando eu vim ter apoio. Então, tudo isso é um legado do Moa do Catendê. O Afoxé, Badauê é um legado do Moa do Catendê, né? E tantas outras estruturas. O próprio nome Badauê é um legado de uma música que ele fez para o Ileaiê, que ele acho que fica em segundo lugar, eu não lembro bem. E aí essa música, como tinha um refrão, Badá, auí, auí, badá, da, da, da. E ele traz isso, cria, junto com Girassol, com Jorjão, Bafafé e outras figuras importantes, o Badauê. Então, o Moa deixa esse espaço gigantesco, ele, Neguinho do Samba, sabe? Essas figuras que não vai morrer nunca, né? Serão eternas. Esses caras não vão morrer nunca. Tô em matéria. Se eu chamar aqui você, se eu chamar o Autorais aqui, você vai ter que voltar aqui para poder... Tem que voltar. Não, tem uma música que eu digo assim, não há Bahia sem Angola. Não há o Brasil sem a África, não há Bahia sem Angola e não há o Pelourinho sem o Olodum. E agora eu vou completar com outra frase. Não há o Autorais sem Tonho Matéria. Meu irmão, agradecer mesmo. Eu que agradeço. Toda a rapaziada que interagiu aí, muito obrigado. A gente não pôde, como sempre, mas de qualquer forma, é o que eu sempre falo, isso é uma prova do prestígio, né, da relevância do convidado. Isso é o que motiva a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Sim. Antes de tudo, de documentação, viu? Sim. Que Deus te abençoe. Posso dizer feliz carnaval, né? Você sabe que eu tava com ciúme, né? Por quê? Aí quando ele mandou recado, eu digo, aí só que eu tava pegado, né, velho? Naqueles momentos ali, eu digo, pô, falei tanto, tô dizendo não, né? Tirando onda de artista. Não, vou que falar não. com o meu produtor. Mas aí eu marquei, eu digo, ó, bota nesse dia aí, porque eu vou estar por aqui, vai ser muito legal. E graças a Deus, Sérgio, eu não tô parando, sabe? Deus abençoe. Trabalho, muitas coisas acontecendo, tanto na minha carreira solo, que eu não chamo nem carreira solo, né? A carreira é resistência. Resistência. É a carreira da resistência, né? Mas eu fico feliz de ser convocado na época da Copa, a TV Bahia, quando me convoca para fazer aquele jingle, sim. que me coloca ali, era um espaço que eu não me via também, né? Sim. E de repente eu me vi naquele lugar ali, eu disse, poxa, que massa, as coisas estão acontecendo, a revolução está acontecendo, né? E eu lembro que eu fiz uma foto há pouco tempo, um ano e pouco, com vovô, e tinha uma galera, né? Eu coloquei a foto, né? Uma negrada massa ali, e botei a revolução, vai acontecer agora. E aí todo mundo mandando recado para mim no privado, que revolução é essa? Está o tempo todo acontecendo, todo né? Todo o tempo acontecendo. E a gente precisa criar a revolução. A gente precisa dizer todo dia que a gente realmente existe, né? Que nós não estamos aqui só para ser coadjuvantes. Não, a gente precisa também estar na sala, a gente precisa também estar à frente desses espaços, desses lugares. E como diz o Ilê, né? Se o poder é bom, eu também quero.
É importante isso. Por quê? Porque a gente vai transformar o poder em outras formas de poder. A gente vai diminuir o que nas nossas comunidades estão acontecendo. A gente perdeu essa força. As comunidades hoje não têm os blocos afros ensaiando, não tem os afoxés, não tem os grupos de samba, né? A gente está precisando dar uma retomada. E isso só vai acontecer se os fazedores de cultura, de fato, serem ouvidos, mas com o ouvido da consciência. Né? Tem uma música minha que eu falo no Muzenza, que o rastafarianismo está no cabelo da consciência. Não adianta você usar um cabelo rasta e, sabe, não entender o que nada é do processo. Que Haile Selassie postou, implorou, dialogou, sabe? O que tantos outros, né? Tantos e tantos outros conseguiram. Ras Menelik II, como imperador, né, faz com que a rainha se curvasse a ele, que a cruz de Lalibela fosse essa fonte de poder e de transformação, que é cantada pelo Lodum, né, que a luz de Mandimba esteja aí, Madiba esteja aí ainda, provocando e educando e dizendo para o jovem, se você é capaz de amar, por que você cria o ódio? Se o amor é melhor do que o ódio. Então, é necessário amar. E o que nós fazemos é isso enquanto arte. Preparar o jovem para amar mais seu pai, sua mãe, amar mais o seu irmão, a sua comunidade, transformar, sabe? E o mundo ser realmente um mundo digno. A gente está precisando disso. Eu vejo nas postagens, você fala uma coisa, as pessoas criticam, as pessoas massacram, as pessoas, sabe? E muitas vezes, até aqueles que têm milhões de seguidores, muitas vezes os seus sentimentos de dores não são seguidos por esses seguidores. Então, esses manifestos nem sempre são precisos. É preciso que as pessoas entendam o que a gente sente dentro da gente, né? Eu tenho a minha dor, né? E é uma dor minha. Eu não posso estar nas minhas redes sociais apresentando essa dor. Eu apresento a arte, né? A minha arte é melhor, porque ela é maior do que eu. Né? E é isso que a gente vai fazendo, essa transformação. Tom, meu irmão, eu quero agradecer de coração aqui, em nome de toda a equipe. A gente vive por isso aqui, cara. 1 ano e meio aqui, mais de 1 ano e meio, de poder ter essas oportunidades de aprendizado, como a gente tem tido aqui essa noite com você. Eu, adolescente, pré-adolescente, ali vendo você já grande ali. E você continua esse menino, né? Com essa alegria, esse sorriso. Me perguntando, Tonho, você toma o quê? Eu digo, não vou dizer para você tomar, não ser concorrente. Mas acho que a capoeira é isso, né? Sim, o esporte, sim, tudo isso. Eu bebo muito capoeira, eu gosto de treinar, eu gosto de me manter ativo, gosto de estudar, gosto de dialogar. E uma coisa que eu gosto muito, né, é de ouvir para aprender, né? Ultimamente eu estou ouvindo muitos jovens. Meu filho, tô tomando carão, velho, direto do meu filho. Eu digo, cara, eu sou seu pai, eu sei, meu pai, mas é assim. Tá? Eu digo, tá bom, você tá certo. Ontem mesmo eu tomei um carão ontem. Foi, né? Eu queria gravar um lance aqui, eu não estava entendendo, ele, meu pai me deu aí. Eu digo, pô, cara, você sabe como é que é. Por que você não faz? Não faz logo. Ele, não, você tem que aprender. Eu digo, pô, meu irmão, eu sou de outra tribo. Tom Matéria. Obrigado, gente. Obrigado. Satisfação muito grande. Eu que agradeço. Logo o Autorais vai estar aqui. Aí vai ser uma noite de festa, vai ser uma Vamos fazer violão. Né? Vamos lá. É isso aí. Bom, então é isso aí, rapaziada. A gente segue aqui na nossa militância, aqui na nossa devoção, que é o BaiaCast. Muito obrigado, muita paz e muita luz. E vai ter agenda, Billy? Pronto. Francamente, Billy. Vá. Só passar aqui só abrir aqui o celular para francamente. Agradecer a Cardoso aqui pelas intervenções também sempre oportunas. Sempre que quiser vir falar, venha, viu, Cardoso? Isso aqui é um espaço realmente de reflexão coletiva que eu acho que a Bahia precisa mesmo, assim. E tem outros podcasts na Bahia também que são muito bons também. Sim. Então valorize isso.
Quinta-feira nós teremos aqui o Dialeto Baiano. Opa! Certo? Que é um Instagram aqui que tá bombando com as histórias de Salvador. Massa, e tá muito massa mesmo. Para esclarecer, né, tudo que tá acontecendo, tá? Porque muita gente acha que essas histórias são reais, né? E, na verdade, são histórias fantasiadas pela dona do Instagram. E ela vai explicar tudo direitinho. Mas vai ser bem legal esse podcast. A gente tá até chamando aqui Cardoso um dia pra fazer entrevista também. Pô, Cardoso não quer vir também. Diz que a agenda não permite. Tem que falar com o produtor. Da estrela. Mas é isso aí, galera. Então, massa. É isso aí. Muita paz, muita luz e até lá. Valeu!